Estamos na aula 6. Eu espero que você está entendendo o que nós estamos tentando construir aqui. Santidade inicial é no ato da salvação, é uma questão de postura. Deus te declara santo. Mas a segunda fase, o segundo estágio é algo progressivo e depende de você. E depende da sua entrega para a ação de Deus sobre a sua vida, pelo Espírito Santo e pela palavra. C.S. Lewis, ele está certo quando ele diz que nenhum homem sabe quanto é mal até que tenta ser bom. Pensa nisso. Nenhum homem sabe quanto é mal até que tenta ser bom. Quando nós começamos nessa jornada progressiva de santidade, muitas coisas vão vir à tona e uma das principais estratégias do inimigo para nos levar de volta à vida antiga de pecado, ou nos amarrar, ou nos embaraçar, né? É o quê? É uma palavrinha de 8 letras, chama tentação, que a gente usa, né, no português, chama tentação. Quando eu vou estudar uma palavra, geralmente eu vou em 2 lugares. Primeiro eu vou no dicionário da língua portuguesa mesmo, né? E nesse caso eu usei o dicionário Michaelis português. E é interessante que entre todas as definições que tinha lá, tinha uma ligada à religião, né? E achei interessante, porque ele diz lá que a tentação é a indução para o mal, por sugestões do diabo ou da sensualidade. Um impulso íntimo para o pecado, originado nos instintos inferiores, ou seja, é uma forma de dizer carne, né? Ou na malignidade do tentador. Traduzido tudo isso, é o quê? Tentação aqui está ligado ao mal da nossa velha natureza e à ação do diabo, tá? Mas quando você vai para as palavras tentação dentro da Bíblia, você vai descobrir, principalmente no Novo Testamento ali, é uma palavra grega que chama peirasmos, tá? É difícil falar uma língua morta, né? Mas o que significa essa palavra? Primeiro, interessante é que essa palavra, ela pode ser aplicada não só para tentação, mas ela pode ser aplicada também para provação. Como assim? É interessante quando você se aprofunda um pouco nisso. Porque todos os textos que na língua portuguesa, para nós, sai tentação ou provação, é essa mesma palavra grega, peirasmos. O que então faz a diferença entre tentação e provação? É muito simples você entender isso. Tá? Então, segue aqui o meu raciocínio. Quando Deus está envolvido em algo na sua vida, Ele está permitindo uma provação sobre a sua vida, Ele não está permitindo que certas coisas venham sobre a sua vida, nunca é para destruir a sua fé. E muito menos para te levar a pecar, porque Tiago diz, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando o diabo está em ação em sua vida, ele está buscando te levar a desistir de sua fé e te conduzir por um caminho que culmina em pecado. Então, em outras palavras, tem muitas situações da sua vida que elas podem ser ou tentação ou provação. Tudo depende de como você vai reagir. Ah, mas eu senti um desejo impuro. Tá, isso pode ser uma provação? Deus provocou o desejo impuro? Não. Mas é como eu costumo dizer muito aqui na igreja, Deus não é o causador da maioria das coisas, mas já que acontece, Ele nunca perde viagem. Então, você pode ter um desejo impuro, mas está em você decidir se isso vai ser uma tentação ou uma provação. Se é uma provação, você vai crescer na fé. Se é uma provação, você vai vencer aquele desejo e não se entregar àquele desejo impuro. Agora, se você for pelo viés ou caminho da tentação, você vai se entregar àquele desejo. Você vai acabar sucumbindo àquele desejo. Você vai acabar se entregando àquele desejo. E é nessa dualidade de possibilidades, tentação e provação, que eu quero ir
lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3, né, capítulo 3, de verso de 1 a 7, eu não vou ler os versos, depois você pode ler, mas ali é a tentação, né, de primeiro Eva, depois Adão acaba sucumbindo a tudo isso. Mas é interessante que no diálogo entre, né, a serpente, que é o diabo, na verdade, com a Eva, ele usa 4 frases que são mentiras. Tá? Mentiras, meia-verdades, tá? Mas no fundo são mentiras. Ele diz, é certo que não morrerás, se vos abrirão os seus olhos, sereis como Deus e sereis conhecedores do bem e do mal. Presta atenção no que eu vou trazer aqui para você de ensino. O que ele realmente estava falando para Eva, ele estava induzindo ela a não entender o que ela realmente já tinha em Deus. Ele estava usando de sutileza. Realmente a Eva não morreu fisicamente. O que ele escondeu dela é que naquele momento, quando ela comeu daquele fruto, ela morreu espiritualmente. A sutileza que o diabo usou aqui é que ele estava falando, Deus não está deixando você ver certas coisas, né? Deus está te mantendo cego. E na verdade o quê? Ela não estava preparada para enxergar aquilo que o diabo estava vendendo como coisa boa. Como assim? Ele estava numa distorção, pois que Adão e Eva, eles eram criados, ou foram criados à imagem e semelhança de Deus. E o que ele deixou de informar para ela, Eva primeiro, depois Adão, é que eles já eram parecidos com Deus. Mas ele vendeu para eles que eles vão ser como Deus. Então ele vendeu isso como uma coisa boa, mas na verdade a mentira contida ali era o quê? Ele não contou o resto da história. O que o diabo não contou para Adão e Eva é que eles sabiam conviver muito bem com o bem. Porque eles nunca tinham experimentado o mal. Também não explicou para eles o quanto que o mal não só faria mal, mas destruiria a vida deles e que os afastaria de Deus. E muitas vezes a tentação funciona assim. Ela quer nos cegar as consequências, ela quer nos cegar as coisas para que a gente não veja, de repente, o fruto, ou não consiga enxergar onde isso vai nos levar, o destino final ali, onde nós vamos parar. Então, a gente consegue enxergar que nesse processo de tentação e provação, nós precisamos estar realmente, como diz a Bíblia, revestidos, né, de um entendimento que só Deus, pelo seu Espírito Santo e sua palavra, pode nos dar. De clareza, de entendimento. É interessante que Paulo, quando ele diz lá em 1 Coríntios, né, capítulo 10, verso 12 e 13, ele fala assim, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daqueles que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. É interessante que todas essas vezes que está tentações, tentado, é tudo dessa palavra grega, né, que pode ser traduzida, né, peirasmos, como tanto tentação como provação. A tentação é que eu me entrego, eu me coloco realmente de uma forma onde a minha fé é abalada. Mas o que Paulo está dizendo é que você tem como vencer isso. Primeiro ele fala, essas tentações elas são comuns para todos. Segundo ele fala, Deus é fiel. O que é importante dessa declaração Deus é fiel? É porque Deus na sua fidelidade, Ele quer te sustentar e Ele quer te manter longe.
de tentações, que quando as coisas vêm para a sua vida, que elas sejam, né, não importa se é um vale de sombra de morte, como diz o salmista, você passe como uma provação, você sai vitorioso, você sai com a fé fortificada, não abalada. Então ele quer trabalhar isso sobre a sua vida. Nós pecamos porque deixamos a tentação nos derrubar e cedemos aos desejos em questão. Essas tentações, elas são comuns para toda a raça humana, mas entenda que Deus não quer que você ceda à tentação e sim vença a tentação com santidade. Você pode suportar todas as tentações e não ceder, porque ele diz que essas tentações, elas não são só comuns para todos, mas o texto é claro, ele não permitirá tentações maiores do que você pode suportar. Isso é profundo. A fidelidade de Deus permite ou segura que tentações avassaladoras, que você não teria como nunca vencer, ele não vai permitir. Então, por mais forte que pareça, por mais avassalador que pareça, né, vai me tomar que nem um tsunami. Paulo está dizendo, não, você não entendeu espiritualmente. Deus está te segurando. Deus está te poupando se você deixar. Ele quer te trazer vitória. É por isso que eu acho que precisamos atrelar aqui o ensino de João, lá em 1 João 2, 15 a 17, porque ele fala sobre não amar o mundo, né? E nem as coisas que há no mundo, porque quando nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Mas no verso 16, ele diz, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Ele está falando aqui que há três coisas que vão ser muito trabalhadas na sua vida. É interessante aqui que são as mesmas coisas que o diabo trabalhou lá em Gênesis 3, que eu não mencionei, mas eu vou mencionar aqui para atrelar. Você é atacado aonde? Nessa versão transformadora, ele fala assim, você é atacado nos seus desejos intensos por prazer físico, você é atacado pelo desejo intenso por ter tudo que você vê, e você é atacado no orgulho das suas realizações e nos seus bens. Olha, pensa nisso. Muitas das tentações, né, viram pecado, dão ruim. Por quê? Porque nós estamos cedendo para uma dessas três áreas. E o diabo sabedor disso, ele vai te atacar onde? Nesses desejos intensos. Mas se nós voltarmos para o que Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, 12 a 13, Deus, na sua fidelidade, ele não só põe limites, porque ele não permite que venha coisas mais pesadas do que você vai suportar, mas a NVI, eu gosto dela, porque ela diz, ele vai te prover um escape. E você tem que crer, eu acho que esse é o centro dessa aula, você tem que crer que primeiro, essas tentações, elas não precisam te levar a pecado, você pode vencê-las. Por quê? Porque Paulo nos ensinou, não só que Deus é fiel, não só que, e o só aqui parece fora de lugar, né? Mas não apenas que ele não vai deixar que venha maior do que você suporte. Mas Paulo é muito taxativo, ele vai te prover um escape se você buscar ele. Então, em outras palavras, não tem desculpa para a gente ceder para o pecado, não tem desculpa para a gente ceder para a tentação. Agora, o porquê cedemos algumas vezes? Porque nós não estamos entendendo o poder de Deus? Também. Mas porque também nós não estamos realmente entregues totalmente ao Senhor e à ação do Espírito Santo. Nós estamos permitindo que talvez o desejo, né, pelo prazer físico, ou o desejo pelo que vemos, né,
concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, o orgulho, a soberba das realizações nossas, né? Elas estão tomando lugar. E elas estão fazendo com que a gente perca, e aquilo que poderia ter sido uma provação, uma prova da nossa fé, acaba sendo aquilo que nos destrói, aquilo que realmente nos leva, né, para o pecado. E qual é o lugar-chave de tudo isso? Onde que essa briga, onde que essa batalha é conduzida? É dentro da nossa mente. A próxima aula, que vai ser presencial, nós vamos falar sobre a mente em tudo isso. Onde fica a mente em tudo isso? E aí nós vamos atrelar essa questão da nossa mente, e nós vamos atrelar como ela precisa, como Paulo diz, ser transformada. Precisa de uma metamorfose. Então eu encerro essa aula com esse desafio. Vem na aula presencial, tá? Para que você possa então encaixar a mente em tudo isso e nesse processo, que nós temos muita coisa para ver dentro desse quesito da mente, e eu sei que Deus vai nos honrar nesse estudo para realmente nós alcançarmos o entendimento que nós precisamos. Deus te abençoe. Então até a aula 7, que será presencial. Fica na paz.